coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Muito bem, irmãos, vamos continuar o nosso sobrevoo, né? A nossa visão panorâmica, e hoje nós vamos olhar para uma carta essa que fala da supremacia, da suficiência de Cristo. Carta essa que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Colossos, isto é, a carta aos Colossenses. Então, abra sua Bíblia nessa carta e, como sempre fazemos, falamos um pouquinho de alguns aspectos históricos e aí a gente tem uma compreensão um pouco melhor de algumas expressões, de algumas coisas que Paulo mencionou aqui. Então a gente fala um pouco dessa história do escrito da carta, mas também depois olhamos panoramicamente, rapidamente, para alguns detalhes dessa própria carta, né? Então essa carta, vamos dizer assim, é esse tratado cristológico do Novo Testamento, né? Alguns escritores consideram essa carta um dos maiores tratados falando da cristologia, da pessoa de Cristo, da relevância de olharmos e percebermos como que Cristo é fundamental e essencial na vida, né? De uma igreja. Interessante essa carta foi escrita olhando para algumas doutrinas relevantes, 4 delas, de um modo geral, Paulo trabalha aqui, né? E ela é importante justamente porque diante dessas doutrinas, desse ensinamento, faz com que a carta seja uma carta importante. A primeira doutrina que Paulo defende aqui é a doutrina, lógico, de Cristo. E aí, ao longo da história, especificamente nessa carta aqui, Jesus não era considerado Deus, cor igual a Deus. E essa é uma grande, ao longo da história, a gente percebe essa realidade onde as pessoas querem diminuir ou exaltar demais. Alguns negam que Cristo foi divino, Deus, outros negam que ele foi humano, né? Porque na carne só existe coisas ruins, e Paulo vai trabalhar nessa carta. Alguns até atacam que Cristo, a dúvida é, será que Cristo realmente viveu aqui e não pecou? Esse era o desafio, né? Porque a Bíblia afirma que ele viveu entre nós, mas sem pecado, e ao longo da história isso vai sendo atacado. Quando olhamos o credo apostólico, talvez na última página da sua Bíblia, depois do inário, tem lá o credo dos apóstolos, né? E é dividido em 3 partes: creio em Deus Pai, pequenininho, algumas sentenças, depois creio em Jesus Cristo, muito mais escrito, e creio no Espírito Santo, na igreja, parte final. E aí a gente vê essa discrepância, vamos assim dizer, do muito escrito da pessoa de Jesus. Porque Jesus é esse que é o centro do cristianismo. Se você tirar a pessoa de Jesus, nos tornamos qualquer outra coisa. Um clube, um ajuntamento sem nenhuma realidade verdadeira e real. E aqui então Paulo nessa carta vai mostrar, Cristo é esse centro, é essa centralidade. Por isso ele vai aqui abordar a doutrina de Cristo. Também vai abordar a doutrina da criação, porque a gente vai ver aqui que Paulo, ao escrever para esses irmãos lá da cidade de Colossenses, né, aqueles irmãos, eles achavam que não tinha essa compreensão naquela época do mundo evoluído, Big Bang. Isso aí agora é nós, né, com Darwin, né? Mas a ideia de que
não havia nada de bom na criação. Por isso mesmo eles tinham a falsa compreensão que Cristo não se manifestou em carne, não era humano. Mas ele vai mostrar que tudo que foi criado, que os nossos olhos podem contemplar, foi criado por meio de Cristo. Tem essa realidade onde Paulo lembra e vai falar dessa doutrina. Lógico que os irmãos estão percebendo que eu estou mencionando, porque a minha ideia é ver panoramicamente, sem tantos detalhes que poderíamos estar trazendo aqui. Uma outra doutrina que Paulo vai defender aqui, que tem sido muito atacada, é a doutrina da redenção. Isso é, a ideia de que por algum esforço, por alguma outra coisa, podemos chegar a Deus, podemos ter a salvação. E ele vai abordar que é somente em Cristo que o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, que temos acesso a Deus, que temos comunhão com Deus, que desenvolvemos a nossa vida cristã. Quando, ainda uma última doutrina que ele aborda é a doutrina da santificação. Isso é, como que a minha vida deve ser uma vida que agrade a Deus. Em muitos momentos, ao longo quando a gente estudou Gálatas, a gente agrada a Deus realizando o rito da circuncisão, e Paulo tem que falar que não é bem aquilo. Então, tem sempre esse cuidado de Paulo para com as igrejas, mostrando, olha, todo esse ensinamento vai nos conduzir a uma vida santificada. E essa vida santificada não é algo abstrato, longe do nosso dia a dia, porque assim como em Efésios, aqui também ele vai abordar algumas realidades do nosso dia a dia, onde essa consagração e essa santificação desenvolvida, ela de fato deve ser cultivada e praticada. Dito isso, apenas para a gente entender como Paulo vai trabalhar essas questões doutrinárias. Talvez algum outro ponto seria interessante mencionar, mas esses são suficientes para a nossa compreensão. Muito bem, cidade de Colossos. Onde era? Onde ficava? O que aconteceu? Muito bem, Colossos era uma cidade que começou muito bem. O problema foi um terremoto que aconteceu e que não fez essa cidade se reerguer. Outras cidades próximas conseguiram se reerguer ali na Ásia, que faz parte da Ásia, bem especificamente na Ásia Menor. E aí, depois desse evento, Colossos começou a declinar em todos os sentidos. Então, essa cidade era uma cidade que viveu uma grande importância, vamos dizer assim, viveu o seu apogeu, a sua glória, e estava em declínio, onde ninguém mais até se lembrava e dava importância. Quando a gente pensa numa cidade, a gente olha para alguns bairros e diz, poxa, esse bairro aqui era bem movimentado, agora está bem vazio, Se a gente pensar em Cachoeiro, como que o centro era, tinha desfile, a minha recordação é essa, desfile no dia de Cachoeiro, eu tinha uma visão privilegiada, meu tio Valdomiro tinha um posto ali, nele, segundo andar, a gente ia lá, ficava vendo o desfile, quando eu não participava do desfile, depois disso aí, a gente ia para a igreja, tinha um almoço, aí depois do almoço tinha como é que fala? A exposição de gado, que era logo aqui em cima, então era tudo aqui. Agora você passa aqui, é perigoso, cuidado, Então já não é tão valorizado, a não ser de dia, mesmo assim com cautelas, com todo cuidado, porque até de dia a gente vê esses maus elementos fazendo o que às vezes a gente ouve no jornal. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente vê essa desvalorização. Quando a gente olha para grandes centros, São Paulo, Rio, a mesma coisa. Só que aqui é uma cidade inteira que era joia. E aí eu tenho um exemplo muito clássico disso, de uma cidade que eu pastoreei, Exaporã, Essa cidade chegou a ter hospital, chegou a ter quase 17 mil
habitantes, depois, quando eu estava lá, não chegava a 6.000, tudo isso por quê? Aconteceu lá uma coisa que uma empresa de ovos, né, que produzia ovos, que era a segunda, acho que da América Latina, fechou, e a cidade começou a declinar, e hoje em dia é um bom local, mas quase ninguém se interessa por ela. Colossos, então, é tipo a cidade assim, estava indo bem, e depois desse terremoto não conseguiu se reerguer. Até países não conseguem, né? Se a gente pensar num país, o Haiti, né? Não consegue. Aconteceu uma desgraça, alguns dias atrás, não sei agora se foi terremoto, se foi... Então, o negócio não consegue. Quando você pensa que, bom, agora dá, separamos o que pode ser reaproveitado ou não, e nada. Então, Colossos é essa cidade que passou por essa situação. Estava muito bem, mas agora é uma cidade pobre, uma cidade insignificante, né? E interessante é como uma cidade pequena, insignificante, surge uma igreja. Alguns escritos, né? Eu creio que erroneamente falam assim, Paulo tinha estratégias de montar igrejas em grandes centros. Pode ser, mas essa cidade aqui não tinha nada, era pobre, com certeza deveria ser sustentada. Não tem alguns trabalhos assim que você fala, nossa, quanto tempo a gente está bancando, não consegue autonomia, né? Porque para se formar a igreja precisa de 3 coisas básicas, irmãos, né? Você precisa de liderança, presbíteros, diáconos, outros, né? Você precisa de um local próprio, né? E você precisa de que a igreja ela se autossustente, né? Que ela possa de fato honrar os seus compromissos, não as suas dívidas, né? Tem diferença de dívida e de compromisso, você sabe, né? Dívida é quando você não paga, compromisso é quando você faz uma prestação e todo dia você vai lá e paga. Esse é o seu compromisso financeiro, então não confunda. Tem muita gente que está em dívida, porque assumiu uma dívida, quando eu adquiri esse bem, essa casa, esse carro, não, isso não é dívida, isso é um compromisso que você tem, então fique tranquilo. Aqui então essa igreja não tinha perspectiva nenhuma, era uma cidade que vivenciou, né, e quem sabe vivia só das glórias do passado. Pobre, sem nenhuma influência a mais, era uma cidade complicada. As cidades próximas estavam crescendo, né? Colossos ficava ali o pessoal fala Vale do Lico, né? Eu também não sei o que é, mas ficava ali naquela região do vale ali, e ali tinha essas situações. Era uma cidade, como eu disse, que foi abalada por essas tragédias, e por volta do ano 60, que foi mais ou menos logo depois que Paulo escreveu essa carta, mas já havia acontecido esse terremoto, né? Então, o declínio econômico, comercial, social, se deu ali, e por causa disso, então, ela perde a sua importância e relevância como uma cidade. As outras cidades próximas que também passaram por esse momento difícil do terremoto, como Laodiceia e Hierápolis, inclusive Laodiceias, nessa carta ele vai mencionar, ele vai dizer, que essa carta aqui seja lida também aos irmãos de Laodiceia. Então, Paulo, às vezes, né, as cartas de Paulo eram cartas que não eram só, muitas vezes, destinadas para uma única igreja, mas havia um compartilhamento. Olha, Paulo escreveu para a gente, o que é aquele que instruiu vocês? Quem sabe nos ajuda aqui nessa instrução e nessa orientação. Aí, essas outras cidades crescem, né? Laodiceia era uma cidade que, vamos dizer assim, era o centro, não só comercial, mas vamos dizer assim, bancário, era o centro médico, tinha essas referências. Lógico, quando você fala banco e médico, não pensa igual hoje, né? Era muito diferente, né? Daquilo que a gente tem estruturado na medicina, na economia, era muito diferente. Mas era uma cidade que se tornava referência nessas coisas. E Hierápolis também era uma cidade que cultivava essa vida saudável, né? Tinha ali algumas fontes termais em Hierápolis. Então, era uma cidade que essas cidades próximas conseguiram se reerguer, né? Porém, Colossos não conseguiu se reerguer após essa tragédia, né? Aí, lógico, quem quiser se aprofundar tem que pegar algum livro de história aí e perceber dessa realidade complicada.
Colossos, quem habitava ali? Bom, Colossos havia uma grande colônia de judeus. A história nos diz que ali havia aproximadamente 2.000 famílias. Se você pensa numa família que tem pai e mãe e pelo menos 2 filhos, se bem que naquela época tinha mais, né? Jesus teve 7, era uma família de 7 irmãos, né? Então, teria aí 40, 50 mil judeus naquela cidade, né? Cerca de 2.000 famílias por aí. Então, você tinha esse tipo de pessoas, mas você também tinha gregos ali da região, né? Que se encontravam ali e que tinha uma filosofia grega, né? Então, você pega um judeu que é legalista, né? Pensa, aí você tem que lembrar dos fariseus, dos zelós, que era tudo, né? Pegava alguém com alfinete, né? Dizia, você está trabalhando porque você está carregando um instrumento de trabalho, um alfinete, uma agulha, né? Você não podia, tinha que caminhar tanto tempo, era tudo bem legalista. Então você pega uma cidade onde tem bastante gente que é legalista, e se você pega uma cidade de filosofia grega, que as coisas muito mística, né? Muito, olha que confusão que é, né? Na mente. Pensa, né? Numa cidade assim, uma igreja nascendo ali desta maneira. Lógico, se tornava então um local, né, como diz o reverendo Hernandes, um canteiro muito fértil para o paganismo ali, né? Você tem rigidez, você não tem certeza de algumas coisas, e aí, lógico, nessa região ali havia um culto conhecido como a deusa mãe da Ásia, culto a Cibele, né? Era um culto que se prestava ali naquela região, né? E aí Paulo tem tudo isso em mente e vai trabalhar com aquela igreja. Igreja esta, falando agora propriamente da igreja, não é uma igreja que ele fundou. Ele escreveu a carta para aqueles irmãos, mas quem fundou aquela igreja não foi Paulo. Ele aqui com certeza estava preso, no final da carta ele diz, orai pelas minhas algemas, isso é, orai por esse momento que eu estou preso, limitado aqui, mas a gente percebe que alguns escritores dizem que foi Epáfras, o fundador da igreja. Quando você lê, pode conferir aí no capítulo 1, versículo 7, ele faz menção de Epáfras, e quando você vê no capítulo 4, versículo 12, ele faz menção também de Epáfras, até ora para que, de fato, eles pudessem crescer na graça. Então, quem foi o fundador? Epáfras, não foi Paulo. Mas Paulo olha para esse trabalho e diz, eles precisam da ajuda, precisam de instrução, precisam de conhecer a centralidade, a supremacia da pessoa de Cristo. Por isso, naquela região, Colossos, e essa carta depois foi lida aos irmãos lá de Laodiceia, ele tem esse cuidado. Então, quando começou, provavelmente alguns estudiosos dizem que 5, 6 anos antes do ano 60, 61. Então, por volta do ano 54, 55, essa igreja começou a crescer, a tomar forma de igreja. Quem era um dos responsáveis era de fato Epáfras. E Epáfras é esse companheiro de Paulo, e com certeza Epáfras diz, Paulo, escreve para aqueles irmãos, tem algumas dúvidas assim, você, né? E Paulo, e até Tiago, a gente vai chegar na carta de Pedro. E Pedro diz, tem coisas que Paulo escreveu que a gente não sabe direito, né? Coisas pesadas, mas Paulo teve a instrução, a direção para escrever essas coisas, né? Então, algumas pessoas Deus capacitou Paulo, Epáfras, né? Não tinha esse, vamos dizer assim, esse dom, esse talento. E aí tem essa equipe ministerial, essa parceria, olhando para as várias regiões e dizendo, ali tem uma igreja que precisa conhecer ao Senhor, precisa ser instruída, precisa ser, sim, fortalecida. Essa é uma das realidades. Paulo não fundou essa igreja como algumas outras, tá? Apenas mais um detalhe sobre essa igreja. Paulo tinha amigos ali, eles são mencionados, Filemon
e Onésimo. Inclusive diz que Onésimo saiu daquela cidade lá, né? Olha, é um de vocês aqui. E quem foi Onésimo? Onésimo foi aquele que fugiu, quando você lê a carta ao Filemon, né? Diz lá, olha, receba Onésimo de volta, né? Se ele te pegou alguma coisa indevida, põe na minha conta, eu vou te acertar, se bem que não poderia, mas recebe-o como irmão. Então, Paulo tinha essa relação com essas duas pessoas que, por sua vez, tinha contato também com esses irmãos. E aqui o que me encanta é o seguinte, né? Como a gente olha para o mapa, né, do mundo de então, e como a gente vê igrejas, e com distâncias enormes, né? Por exemplo, Colossos ficava uma distância enorme, né? Pensando que você vai fazer isso a pé, né? Enorme da cidade de Éfeso, mais ou menos 160 quilômetros. 160 quilômetros é daqui a onde, irmãos? Daqui a Campos é 120, daqui a Vitória também é mais ou menos isso. Como se eu fosse a Vitória e voltasse para Guarapari, mais ou menos isso, né? Então, não, mais ainda, né? Até a Serra lá, 160, vê uma cidade aí, que você... Agora, pensa você fazendo isso a pé, né? Ontem fui levar meu irmão no aeroporto, passou aqui a semana, viu mamãe, depois de um tempo enorme de pandemia, e aí fui e voltei, né? Cheguei aqui lá pelas 9 horas, ótimo. Então, fiz essa distância em 6 horas no máximo, fui, voltamos, tranquilo. Mas imagina você percorrendo uma distância assim, a pé, ou se você tivesse uma condição melhor, em cima de algum animal, mas também que não era tão veloz assim, né? Então, 160 km. E aí, quando a gente olha para o mapa do mundo de então, você fala, como é que Paulo, né, tem essas igrejas? Mas como é que elas se conhecem? Isso que me deixa encantado, porque aqui nessa carta você percebe que os irmãos conhecem outros irmãos de outra localidade. E Paulo faz questão de mostrar, olha, nós somos um, nós sentimos a mesma dor. Não é assim em algumas passagens? Somos corpo de Cristo, quando escreve aos Coríntios, e nós já vimos isso lá no capítulo 12, depois continua, né, ali dizendo, somos corpo, fazemos parte. Então, se alguém sofre lá, sentimos aqui, né? A realidade de irmãos, né, não se tem dados, pensando no país que oramos agora há pouco, o Afeganistão, não se tem dados que existem cristãos ali, muito menos igreja. Não existe igreja de natureza nenhuma. O que existe ali é o Islã. Então, a gente não consegue identificar. É o segundo país, agora depois dessa, talvez vai ultrapassar a Coreia do Norte, né? Mas são países, se a gente entrar no site Portas Abertas, ele vai trazer a classificação dos 50 países. Essa semana, inclusive, ele colocou, olha, tem mais países, botou mais 25 países, dos 51 aos 70 e poucos, que são países que são difíceis, que devem ser alvos da nossa oração. Então, quando a gente olha, e hoje a gente tem a possibilidade de olhar para o mundo de um modo geral, saber que ali tem irmãos, talvez vivendo um cristianismo velado pela própria sobrevivência, alguns sendo espoliados, os seus bens, não tendo autonomia nem nada. Nós temos, irmãos. Você pode até escolher a cor da máscara que você vinha aqui. Eu vou escolher a máscara, né, para combinar com a roupa, né? E quando cheguei aqui, brinquei com alguns irmãos ali, o diácono, né? Está combinando, não está? A máscara, e brincamos. Lá não tem isso não, né? Dependendo do país, o corte de cabelo só tem 3. Se você cortar diferente, para homem, né? E para mulher tem lá. Então é tudo, né? Tudo ali, não pode, né? Agora, nesses locais tem irmãos nossos na fé. E Paulo, então, ele faz essa interação, olha, os irmãos de tal lugar saúdam, os irmãos de tal lugar têm orado, os irmãos de tal lugar ficam sabendo uma necessidade, como em Coríntios, e levantam uma coleta lá, uma oferta, e mandam e envia. Nós conhecemos os nossos missionários, talvez não todos os nomes, mas todos os domingos, ou os trabalhos que você entra na igreja, você tem a oportunidade de, em 2 lados, apreciar missionários em âmbito nacional e missionários que estão espalhados pelo mundo. São irmãos, isso falando só
da nossa denominação presbiteriana, né, irmãos? Porque tem outros que enviam também, mas são. E aí, quantos de nós, às vezes eu paro ali, alguns eu convivi, né, conheço pessoalmente, outros não, e quantas vezes eu paro ali e falei, Senhor, abençoa, não conheço a história, não sei o que está passando, mas dá graça, dá sabedoria. Eu paro ali e oro, não é aquela oração, né, não quer dizer que você vai fazer o mesmo, mas quer conhecer, quer escrever, tem o site da Junta de Missões, olha, eu sou da Igreja Central, estou orando por você essa semana. Gente, vocês não sabem como isso é bom. Isso é bom demais a gente receber uma cartinha assim. Saber que alguém que a gente nem conhece, nunca teve contato, diz, olha, eu estou orando por você. Para quem é crente, sabe que isso faz uma diferença enorme, saber que tem. E aí Paulo é este que lembra que há irmãos de outras regiões, a 160 quilômetros, a tantos lugares. Essa é a realidade. E esses amigos, então, são apresentados ali. Então, essa é uma cidade pequena, vivencia essas realidades duras. A última coisa, antes de olhar propriamente para o texto, é que aquela igreja estava sendo ameaçada de heresia. Como eu disse, você tem judeus e você tem gregos. Mistura isso, e aí o que estava havendo? Estava havendo um ceder. Você cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho, vamos continuar convivendo com isso. Então, eu vou tolerar isso em relação ao misticismo, ao legalismo. Então, sabe essa confusão? E Paulo tem que dizer assim, não é assim, irmãos. É diferente. Se a gente for olhar historicamente, por exemplo, quando o povo sai do Egito, né, já lemos Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, passamos por Josué, vem Juízes. A ordem ali é o seguinte, olha, Moisés morreu, Josué, né, já passou, quem que vem agora? O período do juízo, mas qual que é a proposta? Vocês vão herdar uma terra, e nessa terra, vocês têm que dominar, vocês têm que, quando fala dominar, irmãos, não tem a ver apenas com conquista material, mas o domínio ali tem a ver com eu ter a liberdade de viver esse real relacionamento com Deus. Então, seja alguém que domine, que ninguém dite que você deve adorar, e aí tem todo aquele cuidado, olha, não dê os seus filhos aos filhos dos outros, porque eles vão acabar se perdendo pelo caminho, e aí tem várias instruções ali. O que acontece no livro dos Juízes? Eles vão bem, começam a descambar, Senhor, misericórdia, porque vem um jugo, aí Deus tem pena, e levanta um juiz, um libertador, Débora, Gideão, Baraque, Sansão, e levanta, e tudo mais. E aí, interessante é que, diante dessa situação, as pessoas não tinham compromisso real, não desenvolviam a sua espiritualidade. E é isso então que aconteceu lá no Antigo, e estava acontecendo aqui em Colossos, que Paulo está dizendo, olha, cuidado, essas heresias começam a infiltrar quando você não tem a autoridade no sentido de viver plenamente o cristianismo e o evangelho. Você começa a abrir, né? É como a gente diz, a rã na chaleira, né? Você põe ela lá na água, temperatura ambiente, liga o fogo, a água vai borbulhar, mas ela não vai pular. Ela vai continuar ali. A gente, né? Opa, está esquentando, tira a mão. A rã não, ela vai se adaptando. E muitas vezes o diabo usa dessa armadilha na nossa vida cristã. A gente começa a achar algumas coisas normais, sendo que a Bíblia diz, não é assim. Não é assim. É diferente. E aí, essas heresias, por causa desse judaísmo legalista, e desse paganismo, dessas mitologias, estavam ali, estão vivendo. Então, Cristo seria mais um ali que aqueles irmãos estavam passando e vivenciando ali as realidades dessas heresias loucas. E Paulo, então, é duro e vai trazendo algumas considerações grandes ali para aqueles irmãos. O que pretendia, então, qual que era a realidade dessa heresia ali dos colossenses, né? Tinha um viés, quando você olha no capítulo 2, versículo 8, tinha um viés, uma inclinação filosófica, pensando nos gregos,
Então ele diz lá, tinha uma realidade legalista, nesse capítulo 2, versículo 16, e também pelo antinomismo. O que é antinomismo? Quer dizer, alguém que não está, não tem regras, não tem lei. Então, podemos ver de qualquer maneira, no capítulo 2, versículo 8, ele trabalha essas realidades. Então, essa heresia gnóstica, né? O que é gnosticismo e agnosticismo? Gnosticismo vem da palavra conhecimento. Então, eu tenho um conhecimento que você não tem. E aí, para que você possa adquirir, você precisa de fazer algumas coisas para adquirir esse conhecimento. Por isso que Paulo vai falar, quando a gente lê, a gente vai ver que o conhecimento verdadeiro está em Cristo, a suficiência verdadeira é a própria pessoa de Cristo. Então, o gnosticismo, esse conhecimento, o que ele pretendia? Romper com Cristo, porque assim, não é Cristo que é suficiente, tem algo mais. O problema é esse algo mais. Na vida cristã não tem algo mais. Cristo é e basta. Lógico, alguns vão falar, mas Cristo não responde isso na Bíblia, não responde sobre aborto, não responde sobre impeachment. Tá, a Bíblia não trabalha, aí que é difícil, né? As pessoas entenderem que a Bíblia não trabalha com modelos, mas trabalha com princípios. E princípio é diferente de modelos. Qual que é o princípio de cultuar a Deus? O princípio é se reunir, cantar louvores, orar. Ótimo. Qual o modelo que temos na Bíblia? Em Atos dos Apóstolos temos lá a igreja, que fazia isso, se reunia, orava, cantava. Tá, mas que período eles faziam isso? Todos os dias. Aqui está um modelo. O princípio é se reunir para adorar, cultuar, orarmos uns pelos outros, edificarmos essa mutualidade, ouvirmos a Deus, nos derramarmos, chorarmos, sermos edificados. Quanto tempo isso? Ali tem um modelo. Não quer dizer que agora esse é o modelo e vamos seguir o modelo todos os dias. Se fosse assim hoje, uma igreja de sucesso presbiteriana seria a igreja da Coreia do Sul, aonde para que a igreja possa ser formada, a igreja formada, eu falei dos três, lembram? Ter o local, ter liderança e ter autonomia financeira. Lá não basta isso. Para que se estabeleça uma igreja, essa igreja tem que se reunir todos os dias em oração. Quer formar a igreja? Então, vocês querem se transformar em igreja? Então tá bom. Todo dia. Tem a maior igreja lá, se reúne 2 vezes por dia, das 4 às 5, das 5 às 6. E é concorrido, gente. Não chega atrasado, não. Ah, é um espaço pequeno? Não é, não. A igreja lá é grande, é enorme, gigantesca. Muita gente, sem falar nos prédios ao lado, né? Onde um culto você tem 10.000 pessoas. É muita gente. Imagine o estacionamento, imagine a conta de água e de luz. Isso aí, né? É enorme. Mas o que a gente percebe? Tem essa perspectiva de cultuarmos a Deus. E Cristo é suficiente, não precisa de mais nada. E Paulo, então, nessa carta, vai mostrar. É Cristo. Cristo é o Criador, Cristo é o mediador, Cristo é esse que, por meio dele, para ele, sim, são todas as coisas. Essa é a realidade que vemos aqui nessa carta. Muito bem, dito isso, já deu para a gente ter uma ideia historicamente. Vamos passar pelos capítulos e eu quero pontuar algumas coisas aqui. Você recebeu aí nossa liçãozinha, né? Você percebe que muita coisa do que eu falo não tem aí, mas apenas para você ter um guia, uma orientação e, quem sabe, guardando para um estudo maior. Muito bem. Como que está dividida essa carta? Como sempre, Paulo traz a sua saudação e a sua conclusão, a sua bênção, as suas palavras finais. E aí, nessa carta, ele desenvolve 4 pontos. Bom, introdução dessa carta você está com a sua Bíblia aberta, do versículo 1 ao versículo 2 você tem essa saudação.
Depois do versículo 3 ao versículo 8, você tem a gratidão de Paulo. E do versículo 9 ao versículo 12, você tem a oração. Lembram, Paulo não conhece essa igreja, né? Viva voz. Por isso, olha a expressão que ele usa. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos. Então, Paulo não conhecia. Paulo ouviu de Epáfras, de alguns outros lá, né? De Filemão, de Onésimo, ouviu dessa igreja. Então, o que ele faz? Eu ouvi, gratidão. E aí vem a gratidão aqui. No versículo 9, a mesma expressão a gente vê aqui. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Interessante essas duas disposições, né? Quando a gente ouve de algum cristão, qual que é a nossa reação? Bom, de Paulo foi agradecer por aquela igreja, por aquele trabalho, e orar para que de fato eles tivessem e continuassem a crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, dessa sabedoria, e viver de modo digno do Senhor. E eu fico a me perguntar, quando a gente ouve de alguém, eu perguntei para mim, será que eu agradeço pela vida, mesmo sem conhecer? Talvez o problema é quando conhecemos, mas Paulo conheceu tantas outras, né? Pensando, por exemplo, na carta aos Efésios, Paulo ali, pelo menos 2 orações são feitas, né, naquela carta. A carta que Paulo ora e diz, no final do capítulo 3, olha, Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente está pensando, do que a gente está pedindo aqui. Então vamos ficar tranquilos, no sentido de que Ele é quem pode fazer muito mais, muito mais do que a gente pode sonhar ou desejar. E aí eu creio que em cima disso Paulo se baseou em Isaías 64:4, né, que diz, nunca se viu um Deus além de ti. Em Coríntios ele vai dizer, 1 Coríntios 2:9, 2 Coríntios 2:9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhuma emoção nossa conseguiu mensurar e perceber plenamente o que é ser amado e querido por Deus. Aquilo que os meus olhos podem contemplar, o que os meus ouvidos podem ouvir de uma boa música, nada se compara, eu não consigo. Aí Paulo vai dizer, né, no final da sua segunda carta, dizendo, eu conheço um homem que foi ao céu, ao terceiro céu, e viu as maravilhas, coisas essas que fossem faladas, a gente ia ficar, né, boquiaberto. Então, o que Paulo faz aqui nessa parte de introdução? Saúda e diz, olha, vocês são motivos para eu agradecer a Deus, vocês são motivos para eu orar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso perceber como Paulo desenvolve isso. E aí a palavra final vai do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 18, aonde aqui eles trazem as suas considerações finais, as suas palavras finais. Ele faz um comentário do versículo 7 ao versículo 14, desses companheiros aqui. Aí tem Tíquico, tem Onésimo, tem várias pessoas aqui, né? Tem Aristarco, interessante, né? E vai pontuando cada um até o versículo 12, que é o Epáfras, né? Tem Lucas, olha só, um médico amado, no versículo 14, e aí tem várias pessoas aqui, algumas situações. Então, ele comenta desses companheiros, desses parceiros no ministério do próprio Paulo. E aí, versículo 15 ao versículo 18, a parte final, ele traz as suas saudações finais, as suas considerações finais àqueles irmãos e a bênção que lhe é proferida. A saudação é de próprio punho, isto é, provavelmente Paulo ditou essa carta. Ele foi falando e alguém foi escrevendo. Quem foi? Não sabemos. Algumas outras a gente sabe, mas aqui não sabemos. Então, depois de escrita, releu, não, isso aqui mesmo tem nada, e aí ele diz, olha, essa saudação aqui é de próprio punho, e ele pede, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Né? Então, preso,
ele resolve, tem a importância, a finalidade de abençoar. E eu fico a pensar, Paulo preso, pensando se eu tivesse preso, pensa se você tivesse preso, o que você se importaria numa prisão, numa situação difícil? Eu pensaria em mim mesmo, não nos outros. E aí, você já conseguiu um advogado para me tirar daqui? Eu sou inocente. Você quer provas? A minha mente, todo o meu ser, estaria voltado para que eu pudesse sair daquela situação, ser liberto. Mas percebe como Paulo não tem essa preocupação aqui? Isso é fantástico. Isso não quer dizer que a gente vai agir da mesma maneira, mas como a disponibilidade e a mente que Paulo tinha o levava a não olhar apenas para si, mas olhar para o outro e a buscar. Talvez eu tivesse, mas aquele pessoal lá vai montar uma igreja lá, não tem nem como bancar, não tem nem como fazer isso, aquilo, outro. Cidade pobre está em declínio. Olha, vamos fazer o seguinte, eu invisto na cidade de Laodiceia. Olha, lá não vai ter problema financeiro, de fazer coleta. Não é assim o nosso raciocínio? Mas Paulo não está nem aí. Paulo está assim, olha, se existe um povo aqui, então é aqui que a bênção de Deus tem que chegar. Se eles estão com a deficiência de entender quem é a pessoa de Jesus Cristo e algumas outras doutrinas, eu vou levar. É uma igreja pequena? Era uma igreja pobre? Vivia do passado? Que tristeza. Mas então ele diz, eu vou saudar e vocês merecem. E aí então, quais são os 4 pontos que ele resolve desenvolver? O primeiro vai do capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, e nós temos aqui Paulo mostrando essa supremacia de Cristo, né? A glória dele ser suficiente. Então ele vai mostrar do versículo 15 e 17 a supremacia de Cristo sobre a criação, e aí você vai perceber que esses versículos mostram essa supremacia de Deus sobre tudo, sobre todos. Aquele que, conforme o versículo 13 e 14, nos libertou e nos colocou no reino do Filho do seu amor, e nós temos a redenção. Quem que é esse Cristo que agiu assim na nossa vida? Ele vai dizer, Ele é Senhor da criação. Não tem esse negócio aqui de dizer que, porque a compreensão se a matéria é ruim, é má, então Deus não pode ter sido o criador disso. Se o corpo é mau, então não foi Deus quem criou. Havia a compreensão até que anjos haviam criados. Olha que loucura. Era essa a compreensão. Não, não é bem assim não. Tem que entender que Ele, de fato, Ele é esse Senhor de toda a criação, sobre a criação. Depois, no versículo 18, ele vai falar sobre essa nova criação, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito dos mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, ele seja de fato colocado como este que é o primeiro lugar. Então ele diz aqui a supremacia de Cristo na criação, nessa nova criação, que são pessoas que são colocadas na igreja, e a supremacia de Cristo, sobretudo na obra da redenção, que é o versículo 19 ao 23. Então ele vai dizer que Deus, em toda a sua plenitude, fez com que seu Filho se entregasse naquela cruz. Então ele tem essa na obra da redenção, ele é essa pessoa. Tem alguém? Não tem mais ninguém, irmãos. Eu sei que alguns, os católicos colocam como Maria é co-herdeira, não tem nada disso, traz algumas doutrinas que não são mesmo, A suficiência é Cristo, foi Cristo que morreu por mim, não foi mais ninguém, foi Cristo que carregou aquela cruz em meu lugar, pagou o meu preço naquela cruz, não foi mais ninguém. Existem pessoas que se tornam exemplos e inspiração para nós, é verdade, Maria é uma delas, como tantos outros. Tá? Então, nesses versículos, do primeiro capítulo, versículo 15 a 23, ele vai mostrar, Paulo, a supremacia de Cristo sobre a criação, a nova criação e a redenção. Aí, um segundo ponto que ele começa a mencionar é do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 7. E aqui, Paulo vai se ocupar de falar do seu ministério,
do seu serviço. E interessante aquilo que ele diz no versículo 28, né? O que ele quer? Ele quer apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito. Todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então ele fala desse ministério que ele vai exercer, a preocupação que ele tinha com aqueles irmãos, né? No capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, ele vai mostrar, eu me importo. E Paulo não conhecia aqueles irmãos, né? Por isso ele diz, gostaria, pois, capítulo 2, versículo 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, e também pelos laodicenses, era uma cidade próxima, e por quantos não me viram face a face. Então tinha muita gente que não conhecia Paulo de viva, né, presencialmente, e aqui não tinha nem a realidade do Covid, né, mas não conhecia, dentro da economia. E aí ele fala, eu tenho preocupação, né, porque quando a gente conhece, parece que a preocupação dobra, né, a gente de fato se importa verdadeiramente, mas Paulo diz, olha, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas eu me importo, né, para que aquilo que ele diz no versículo 6 e 7 do capítulo 2, para que assim como eles estão vivendo em Cristo Jesus, que é Senhor, eles possam praticar, andar nele, de que maneira? Radicados, edificados, confirmados na fé, como foste instruídos, com certeza por Epáfras, que foi aquele líder, e vocês estão crescendo em ações de graça. Então, Paulo mostra, olha, o meu ministério para com vocês é esse, a gente não se conhece, né, e eu estou, o meu desejo nesse escrito é que vocês de fato conheçam esse Deus, né, e vocês são alvo da minha gratidão, da minha oração, mas a minha intenção é, essas expressões, né, radicado vem de raiz, edificados vem de fundamento, fala de fé, de instrução, ele está mostrando que esse é o objetivo do seu escrito, né, na vida daquela igreja. A terceira coisa que nós vemos aqui é propriamente Paulo trazendo algumas advertências, e aí vai do capítulo 2, versículo 8, ao final deste capítulo 2. Então, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 23, Paulo vai trazer advertências e, vamos dizer assim, a solução quanto a esses ensinos que não são verdadeiros, que são falsos. E aí, então, ele começa dizendo, cuidado, ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele está dizendo, olha, não adianta você colocar junto com Cristo essas coisas. Você pode conhecer, mas não dá para comparar, não dá para associar, porque não tem como você trazer e fazer essa associação. Então ele diz, cuidado. Já viram essas placas? Você está dirigindo, né? Tem sempre uma advertência, né? Ou porque a curva é muito fechada, né? Quando a gente vai para as estradas de Minas é assim. Certa vez eu estava indo e aí estava assim, curva perigosa, né, a 500 metros. Poxa, 500 metros é uma boa distância, né? E já estava a curva. E aí quase que depois de 500 metros tinha mais 4 placas. E aí avisando, né? Tantos metros, aí até o último que era 50 metros. Mas aí embaixo alguém resolveu colocar assim, né? Curva perigosa a tantos metros. Aí a pessoa que escreveu embaixo, é verdade. Aí no último aviso, na última placa, a tantos metros, aí a pessoa escreveu, o último aviso. E era mesmo, gente, era um cotovelo. Eu não sei por que aqui, você estava indo assim, você quase que fazia os 90 graus para voltar. E era um negócio assim, 30 quilômetros era alta velocidade. Você imaginar como é que era. Eu nunca peguei uma curva daquela, né? Então, Paulo aqui está como assim, olha, cuidado, estou avisando, esteja atento. Então, a mesma coisa aqui. E aí, nesses versículos 8 a 23 do capítulo 2, ele vai mostrar, faz esse resumo aqui no versículo 8, mas aí ele vai mostrar, versículo 9 ao versículo 15, a suficiência da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, né? Quando ele se entregou voluntariamente, ali nós passamos
a receber todo o poder, toda a bênção, toda a graça de Deus diante dessa obra redentora. Ele se entrega, e Paulo então está mostrando, e aí não vou ler, mas em casa você pode ler com cuidado, né? E vai perceber que nesses versículos 9 a 15, ele vai falar dessa obra que nos conquistou, né? Encravando ali na cruz, conforme diz o finalzinho do versículo 14, né? Toda a realidade e toda a obra dos principados e potestades, e triunfou sobre eles na cruz. Então, se era uma colônia de judeus e de gregos, imagina o paganismo, a mistura que era. Então, é Cristo, né? Talvez uma maneira resumida aqui dizendo isso, é a suficiência desse momento, dessa obra, ao morrer e ao ressuscitar de Cristo, nos trazendo essa nova vida. Tem aqui agora do versículo 16 ao versículo 23, ele vai falar desses ensinos, ele vai trazer com mais detalhes o que é. Ele vai falar de comida, de bebida, de algumas outras coisas, de algumas rituais, que ele fala, vocês querem um exemplo? Ele vai pontuando aqui, de coisas que não contribuem em nada, né? Em nada para caminharmos com Cristo, vivermos debaixo do seu senhorio. Por isso ele diz no versículo 20, olha, se a gente vive essa nova vida, se a gente morreu com Cristo e para os rudimentos do mundo, para essa maneira de pensar, como que a gente ainda vive sujeito a essas realidades, a essas ordenanças, onde não manuseeis, não proveis naquilo outro, segundo os preceitos dos homens? Paulo está dizendo, não é assim, o corpo é mau, então mortifica o corpo, né? Aí tem lá na época dos monges lá, né? O corpo é mau, olha a compreensão daquela época. Então, chicoteio, o cara, né? Tem alguns filmes aí que você vê a pessoa, porque o corpo é mau, a matéria não é boa. E aí você vai ver como isso vai interferir nas relações, é o que ele vai mostrar aqui. E aí tem essa consideração. A última aqui, que Paulo trabalha, é propriamente como é que é essa descrição da vida cristã, capítulo 3 até o capítulo 4, o versículo 6, né? Que toda essa descrição de como que é isso então na prática, como que pensar que Cristo é suficiente, tem a supremacia, como isso interfere de fato na nossa vida cristã. Ele vai relembrar nos 4 primeiros versículos a base que está em Cristo. Então, se aquilo que Cristo vivenciou, morrendo e ressuscitando, também devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas lá do alto, porque Cristo assim manifestará a sua vida em nós. Dito isso, então ele vai dizer, no versículo 5 a 11, dizendo, então, aquilo que a nossa carne almeja, que é viver uma vida de pecado longe da palavra de Deus, façam morrer. Por isso ele diz, capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E vai descrever aqui que natureza terrena é essa, né? Vários vícios aqui, e ele diz, olha, devemos agora nos revestir do novo homem, o versículo 10. Revistam-se desse novo homem criado à imagem desse Deus. E ele diz, no versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu. Lembram? Colônia de judeus, muitos gregos, não pode haver nem grego nem judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. É Cristo que faz. E aí, então, dito isso, ele vai mostrar agora, a partir do versículo 12, o que é está revestido dessa santidade, dessa nova vida. Então, como eleitos de Deus, como pessoas que são santas e amadas, ele vai instruir aqui do versículo 12 ao versículo 17, dando essas instruções de como devemos nos revestir. Revestir tem a ver com vestir. Quando você é criança, pequena, os seus pais é quem te veste, né? Aí quando você quer ver se a criança tem bom gosto ou não, conforme o seu gosto, né? Aí você fala, qual a roupinha que você quer? Se você vê que a criança escolhe sempre errado, aí você põe 2 que você gosta. Qual que você quer? Esta ou esta? Aí o que ela escolher tá bom, né? É um truque, né? Que os pais fazem, né? Mas é assim, aí vai chegar um momento em que elas vão propriamente escolher se vestir.
A maturidade. Paulo aqui está dizendo, olha, vistam-se, essa é a atitude que vocês têm que ter. Vistam-se, então revistam-se, pois, de quê? De misericórdia, de bondade, revistam-se de paciência, porque vocês têm que suportar uns aos outros. Vejam, isso é responsabilidade nossa. Então, está aqui, né? Como é que faz? A criança pequenininha, a gente dá na boca o alimento. Mas a gente não quer que fique assim. Imagina eu aqui, com essa idade, papai me dando comida na boca. Não dá. A vida cristã é assim. A gente ensina as nossas crianças como é que se porta, como é que é, mas a gente quer que elas tenham iniciativa, elas busquem isso. E esse é alvo das nossas orações e deve continuar sendo. Então, Paulo está dizendo, revesti-vos. Então, tome a iniciativa de agir assim, de se portar desta maneira. E aí, então, ele vai ser bem pontual e vai do versículo 18 ao versículo 1 do capítulo 4, vai falar daquilo que ele já havia falado lá em Efésios, né? Maridos, vai falar dos servos, né? E como devemos fazer, pais, versículo 21, depois versículo 22, servos, o que a esposa deve fazer para com o marido para com a esposa. Então, você imagina, por que ele está falando isso? Porque a carne em si não é má. Vamos puxar um pouquinho pela memória, né? Se a compreensão dos gregos era que o material era errado, então eu olho para a minha esposa, o corpo dela, não tem nada de bom. Eu olho para o meu filho, não tem nada, eu posso tratar como escravo, como alguém assim, olho para o meu servo, porque é um corpo, não tem nada de bem, eu vou usar. E olha como é que Paulo traz uma dignidade de como esses relacionamentos são impactados, entendendo que, sim, Cristo é a suficiência, de que o corpo em si foi criado por Deus e tudo que Deus fez é bom, e como ele diz lá em Timóteo, e recebido com ações de graça, nada é recusável, a gente vai chegar lá em Timóteo. Então ele traz essa lembrança. Essa é a descrição que Paulo então faz aqui. Descrição de uma vida no lar, nos relacionamentos. E ainda mais duas coisas dessa vida cristã. Ele vai falar de uma vida de oração, versículos 2, 3 e 4. Como é que é a vida de oração? Olha, disso que eu falei vai interferir na sua vida de oração, que você deve vigiar, você deve suplicar a Deus, né, para que de fato essa realidade seja alcançada, e não somente na vida de oração do cristão, mas na vida do cristão diante do mundo. Por isso, versículos 5 e 6, ele vai dizer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Quem não é crente, então, seja sábio, né, na convivência, no relacionamento, aproveitai as oportunidades, a sua palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vejam, ele traz à prática o que de fato acontece na vida cristã. E é assim então que essa igreja pobre, essa igreja pequena de uma cidade insignificante que talvez vivia do passado, é assim que Paulo traz essa preciosidade, né? Interessante que na Bíblia algumas pérolas não são para os maiores e melhores, né? Quando a gente vê em João a conversa de Jesus com Nicodemos, tem um versículo que todos nós gostamos, mas foi feita numa conversa de duas pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui a gente vê uma carta preciosa falando da supremacia de Cristo, da sua relevância de Cristo como centro. Para quem? Para uma igrejinha pequenininha, pobre, lá na cidade de Colossos. Essa é a beleza do Evangelho, que não escolhe aonde vai revelar a sua grandeza e a sua graça. Esse é o Evangelho que servimos, essa é a pessoa de Cristo, que independente da pessoa, de quem seja, vai revelar aquilo que precisamos. Essa igreja precisava de compreender quem era Cristo. Nós, como igreja, o que precisamos? Então, Senhor, revela para nós, conduz-nos nessa direção. Amém, irmãos? Perguntas, dúvidas, contribuições?
Muito bem. Nós vamos orar, encerrando aqui. Não sei se as crianças descerão. A gente aguarda um pouquinho, se não vier, tá bom? Mas vamos orar, vamos nos pôr em pé, encerrar. Na próxima semana, nós vamos olhar para a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o Senhor tão gracioso, o Senhor que age poderosamente em nossa vida, em cada um de nós, e que assim seja, Pai, diante daquilo que vimos nessa manhã, que o nosso coração, a nossa mente continuem a cativar e a nutrir essas tão preciosas palavras. Sim, Pai, dá-nos uma fé cada vez mais robusta, dá com que possamos, em Cristo Jesus, vivenciar a vida plena e abundante, vida de fé, vida firme no Senhor. Leva-nos sobre o teu paternal cuidado, que à noite possamos nos encontrar aqui para também bendizer e cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus e para a sua glória, assim nós oramos. Amém e amém. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o